atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere daqui a pouco. Esse programa está em podcast. Aí você está num momento aí de exercício, enfim, treinando alguma coisa, não dá para ver a imagem, vai de podcast do programa, tá? E também pela Alexa, é só dar o comando aí, a Alexa ouvir Folha FM, no aplicativo da Folha FM também. Vamos ter show de Fagner em Campos, né, com aquele Michael Sullivan, e a gente vai sortear ingressos lá no aplicativo, então fique atento aí. São 8 horas e 15 minutos, já teve chuva hoje, no início da manhã em Campos, e agora o tempo segue nublado, fechadão. Estou olhando aqui pela janela virtual e está bem nublado agora, não chove, mas com previsão de mais chuva no decorrer do período. Agora aqui no centro da cidade faz 23 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura não deve passar hoje em Campos dos 28 graus. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem, estamos conversando com dois professores também, né, dois profissionais aí da educação, do ensino,
a Carla Salles, que é coordenadora do programa Mais Ciência na Escola, que tem um programa também Mais Ciência, que aí é outra pegada, que é uma cópia do nosso aqui de Campos, né? Né, Carla? Na verdade, o pioneiro foi o Mais Ciência. Foi Mais o primeiro. Ciência. Aí o segundo programa a ser lançado. Todos os dois de Campos? Todos os dois de Campos. Temos 4 programas. Mais Ciência na Escola, Startup Campus e Economia Criativa. Vamos falar disso tudo aí agora aí também. Porque o governo federal lançou o Mais Ciência na Escola. Copiou geral, né? Pô, isso aí não é nem... Com o mesmo nome, nossa, um programa que tem essa mesma pegada, né, de construção, de laboratório, né, maker, né, a parte de tecnologia, de ciências, mas que a gente já vem avançando, né? Foi lançado ano retrasado, Mais Ciência na Escola, mas o nosso já está consolidado. Desde 2019, né? Agora, e tem o professor Igor Pacheco, que é Igor Pacheco Teixeira, filho da Luciana, lá na Câmara Municipal, está lá acompanhando a gente. Um abraço aí para dona Luciana. E é professor de História e também do projeto computacional. Daqui a pouco mandou uma mensagem lá para a Rafaela para falar do seu projeto, e vocês trocaram a ideia para dar mais uma pegada nessa questão, tanto do projeto Mais Ciência na Escola, como, evidentemente, da história, que é a nossa luta aqui. Porque, assim, você fala assim, é meio que complicado essa coisa, mas, você tem o canal Campus Macaé, o histórico, valoroso, quer dizer, a gente não sabe, as pessoas não se lembram do que aprendeu, ou aqueles que nem aprenderam, que esse canal era navegável, que Dom Pedro passou por aqui, e que era a nossa hidrovia, que era a nossa de escoamento de produção, de tudo, inclusive do açúcar. Olha só que espetáculo. E hoje a gente fala o quê? É ali naquela loja, na Beira Valão. Valão... é o escambau. Valão, você vai nos outros lugares, é o canal de não sei o quê. Ninguém passou naquele canal, não teve nada. Mas o nosso aqui a gente chama de... Então, assim, é aí que está uma prova muito interessante, que a gente precisa trabalhar mais a história lá no banco. Como a educação do trânsito, como tudo, acho que começa lá no banco da escola, infelizmente, não tem mais jeito. Tem que... talvez essa geração aí, assim, a gente já não consiga mais recuperar tanto, melhora, mas enfim, vamos lá. Esse bloco agora tem um tema aqui interessante que a gente colocou lá: a importância da ciência e tecnologia na escola. Isso é meio que claro, evidente, mas é bom a gente reforçar, e eu começo com você, Carla, porque essa pergunta é pronta, mas a resposta pode variar muito, dependendo de quem está falando, como é o seu caso. Como é que é a importância dessa tecnologia e da ciência nos bancos escolares? E aí complemento com rede pública municipal. Então, a gente já discutiu até um pouquinho aqui sobre isso, né? A ciência e a tecnologia, elas são indissociáveis, né? Da nossa vida. Então, tem tecnologia, como o Igor falou aqui, tem tecnologia em tudo, né? O que a gente precisa ter é o cuidado na utilização, né? Utilizar para o nosso crescimento, né? Então, quando a gente desenvolve a questão do aluno, dele identificar um problema e dele, né, a investigação científica e tentar resolver, né, ter o conhecimento gerado a partir da ciência e da tecnologia, esse conhecimento ele vem, né, bem mais consolidado, eu acho que, né, é mais forte para o nosso aluno. Então, que a gente possa usar, né, todas essas ferramentas a nosso favor, né? Não como, e com cuidado, realmente. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, a lei, né, da proibição, mas eu vejo, Cláudio, que não dá para indissociar, não tem como, né? A ciência está em tudo, e a gente tem até projeto aqui falando de ciência, a gente teve, né, as fake news, a antivacina. Então, como que a gente, né, tem que trabalhar? E na educação básica, o professor ele tem um papel crucial nesse processo, né? Do aluno que está ali em processo de formação. Então, a gente
né, sempre ser o mediador e o orientador, né, para que esse conhecimento, esse aprendizado, ele realmente aconteça da forma como deve acontecer, né? Então, como professora de ciências e formada em ciências, né, meu mestrado também na parte de ciências, então eu sou a defensora, né? E a tecnologia, a gente fala assim, mas eu não sou muito tecnológica, a gente tem que ser, né, professor Igor? Senão, gente que está na sala de aula, os alunos já estão mais avançados, porque eles são nativos digitais, né? Diferente da nossa geração. Eu fui ligar um computador, já estava quase na faculdade, né? E aquele computador, né? E a gente discutiu até um pouquinho sobre o computador. Eu tenho uma sobrinha, né, adolescente, e às vezes eu vejo, eles quase realmente não usam o computador, o e-mail, é uma dificuldade, né? Você usar a tecla Enter, Backspace, eles estão acostumados com a tela, com o celular mesmo, né? Então, é essa revolução aí que acontece tecnológica, e no município eu costumo dizer que a gente está acontecendo uma revolução científica da nossa rede municipal. Não só científica, mas científica e tecnológica, né? Porque a gente tem também uma coordenadora que é muito ativa, que é a professora Ana Karina, né, de tecnologias digitais, e, né, com todo o aparato que a gente, né, tem na nossa rede, dos laboratório de robótica, de ciências, de matemática, Chromebook para os professores, tablets para os alunos. Então, a gente realmente está fazendo uma revolução aí na nossa rede municipal. Essa coisa de falar de equipamentos e de modernidade, de tecnologia, eu comento às vezes quando me perguntam sobre como é que é fazer rádio. Eu falei, fazer rádio perdeu a graça. Você tem aqui, vamos supor, você fala uma hora aí até meio-dia, qualquer hora. 11h40. O professor falou 11h40. Então, peraí, rapidinho, deixa eu colocar um visorzinho aqui, 11h40. Só para você ter ideia na tecnologia, como que é e como que era. Isso em pouco tempo. 11h40 a gente vai tocar no intervalo de música, Backstreet Boys, Bee Gees, Melim, Michael Jackson. São essas músicas que vão tocar. Aí você fala assim, perdeu a graça, porque é digital, é tudo. Então, assim, cara, como que eu vou te explicar? Você tinha duas picapes, 2 toca-discos, como que, né, Beto? Aí você ficava aqui. Sei não. Nessa época não, né? Não tinha nem toca-disco na época dele, não tinha rádio na época dele. Poxa. E aí e cada propaganda era uma fitinha. Eu comecei trabalhando na Rádio Talva, era fita cassete, você enrolava ela aqui assim, rebobinava. Então, assim, como viver sem tecnologia hoje dentro da sala de aula, professor? É muito difícil, pelo contrário, na verdade, se você não se inteirar, você acaba ficando atravancado, porque os estudantes eles vão trazer isso. O mais interessante é que eles acessam isso fora de sala de aula, então eles estão jogando Free Fire, e aí muito se discute sobre como os jogos eles influenciam na vida Tudo bem, então vamos trazer para a sala de aula para a gente orientar eles da melhor forma de se utilizar isso, né? Porque eles vão acessar, inevitavelmente, isso fora da sala de aula. Outras questões são relacionadas ao que eles assistem. Então, antes a gente sabe o que a gente protocolarmente tem que passar aos alunos, né? As disciplinas, os conteúdos. Mas será que a gente sabe o que eles estão interessados em acessar? Será que a gente está apartado deles o suficiente para não entender mais o que eles consomem? Por exemplo, eu sei que eles têm que estudar a minha matéria, mas eu sei que eu tenho que estudar, por exemplo, o que eles consomem, o TikTok, as trends que eles assistem, os animes que eles assistem, porque se o professor está tão apartado a ponto de não saber mais o que o aluno consome, o que é um anime, né? Como assim? O professor está dizendo que eu, professor, vou ter que assistir um episódio... Infelizmente ou felizmente, nós temos que nos reaproximar. E isso significa voltar a ter um esforço da nossa parte de entender o mundo deles. Porque senão, aí se torna um problema. Eu acho que antes de qualquer uso da tecnologia na sala, vem a nossa aproximação na relação, né?
algo que conversa com a empatia, com o campo de escuta, você né? escutar ele e ativamente, evidentemente. Porque se você chega na sala de aula e só vê números e só vê os alunos como proponentes ali que talvez só vão participar da sua disciplina, você não estabelece um vínculo. Sem um vínculo, a aula acaba sendo aquela coisa engessada e aí você não tem abertura para trazer de volta a interação com a tecnologia de um jeito que interesse a você, interesse ao aluno, e não como um problema, né? O aluno que fica ali no TikTok assistindo alguma coisa enquanto você está explicando a matéria, aí ele não sabe da sua matéria e você não sabe o que ele está consumindo no TikTok. Completamente distante, né? Totalmente distanciado. E desconectado, de fato. Ó, a lousa não é mais um quadro negro, é uma lousa digital, né? Então você começa por aí. Tem vários comentários aqui, deixa eu aproveitar para a gente falar mais sobre essa questão. Mas tem um do professor aqui, Luiz Carlos Duarte Peçanha. Ah, Luiz Você Carlos, conhece ele? Conheço, Figura, né? É uma figura. Ele está aqui, ó. Ele falou, vários comentários. Ele fala aqui sobre a cirurgia também e tal, enfim. Do bispo. Mas meu lema como professor é ainda estou aqui. Professor, como realizar um projeto computacional se na minha escola não tem nenhum computador sequer para alunos e a internet sequer funciona direito? Ele é lá de Carlos Chagas. De Tox, não é? Jacarandá. Isso. Não tem nem sinal de celular. É outro desafio, né, professor? Com certeza. A gente precisa de uma infraestrutura que atenda, né, o tipo de sala de aula que a gente hoje em dia necessita. Né? Até trouxe, a gente estava comentando do Mais Ciência na Escola Federal, no qual a gente, como município, acabou participando também, através da UF, né? O professor Cristiano Brito me convidou para que a gente integrasse nossas escolas. E assim, a infraestrutura ela é essencial quando você pensa em sala maker, pensa numa aula conectada hoje em dia, né? Porque assim, é inevitável que o estudante, nos cantos assim mais interiorizados, precisam acessar o que acontece no mundo. E isso necessita com que o município favoreça, né? De certa forma, se você for observar, muitas escolas têm os recursos e às vezes os professores não estão inteirados a utilizar os recursos. Claro, e não digo por culpa só dos professores, de jeito né? nenhum. Porque as capacitações existem, mas o professor também é muito sobrecarregado, isso é fato. Né? Do contrário também, ou seja, existe o recurso em muitas escolas e também existe o contrário disso. Muitas escolas que não têm os recursos, mas tem um profissional que poderia estar trabalhando com eles. Então é um problema que tem várias arestas, né? E acho que podar elas não trazer... é um problema pontual, né? Esse é um problema, né, geral, nacional. Isso aí. Quanto mais afastado, e às vezes não é só por uma questão da escola ou da rede pública, mas é do próprio sistema. Se for em várias localidades aí, aqui por exemplo, em Campos, Norte, Santa Maria, Madalena, você tem dificuldade de acesso de sinal de internet por conta das operadoras e não de nada, por conta das operadoras. Você tem rádio lá, e por conta das condições geográficas também aí, no caso do relevo. Rádio, por exemplo, desse sistema de ondas de frequência modulada já é outro complicador para a gente lá, para subir morro. O rádio não sobe. TV põe repetidora para poder... Assim, tem essas barreiras ainda pelo Brasil afora. Né? Mas hoje, como ele disse aqui, na minha escola, como é que é? A tecnologia sou eu. Apesar da falta de estrutura, todo ano realizamos uma feira de ciência, não é? E eu até faço, né, aproveito a oportunidade para fazer um convite especial ao professor Luiz Carlos. Ele foi da minha turma, né, nos formamos juntos lá na UENF. Somos oriundos da primeira turma da licenciatura da UENF e para ele participar da feira municipal. Eu sempre falo com ele, né? E também do Mais Ciência na Escola, que é uma escola que nunca participou do programa, né? O programa já está na sua 5ª edição, então, Luiz Carlos, aqui eu deixo o meu convite, né? E aguardo, né, o seu projeto,
na edição do ano que vem, Ano que 2026, vem, né? Ficou de fora dessa, professor. Porque a gente sabe do trabalho que ele executa, né? Os alunos, eles são aprovados, né, no IFE, então ele faz um trabalho, né, de excelência, e a gente gostaria, né, de ter também a participação do professor no nosso programa Mais Ciência na Escola. Fica aqui o meu convite a ele. A Adriana Crespo também participa aqui no chat do Face. Carla, grande parceira de trabalho, bom dia. Professor Igor, grande mestre, entusiasta da ciência e usa a tecnologia de forma inspiradora em sala de aula. Fiquei muito feliz em ver nosso trabalho sendo reconhecido. É sempre uma alegria colaborar com Carla no projeto Padrinhos da Ciência, via o programa Startup Campus, que venham mais conquistas pela frente. A gente já avançou muito, a Adriana aí é nossa grande parceira, né? Coordena com maestria aí esses programas, e como a gente conseguiu ano passado, né, resultados, o envolvimento dos professores, dos nossos alunos. Realizamos a nossa primeira mostra de educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo lá na UENF, né, Igor, no final do ano, que foi um evento de integração desses programas e de prestação de contas, né, Cláudia, porque é um dinheiro alto investido nesses programas. Esse ano, o Mais Ciência na Escola, a gente está tendo um investimento de mais de 1 milhão. Então, a gente tem que dar o retorno para a sociedade, a gente tem que prestar contas, né? E esse ano a gente vai ter novamente essa mostra, né, lá na UENF, e aí todos os programas conversando, ali a gente tinha professores, tinha os professores das instituições de ensino superior, que é o outro programa Mais Ciência, né? Que também ele oferece bolsa, só que para alunos de graduação, de iniciação científica, tecnológica e extensão. E aí, as instituições, elas submetem um projeto para resolver, para atender alguma demanda municipal. Então, ali a gente tinha, né, os 4 programas interagindo, o espaço do professor pesquisador, dos nossos professores, apresentando na sessão de banner, apresentação oral, e foi, né, um evento muito bacana aí que a gente conseguiu. Eu, né, enquanto coordenadora, a Adriana, e a Leonora Tinoco também, que é a coordenadora do Mais Ciência. Quer comentar, professor? Ela fala do senhor? Sim, assim, lá na escola nós temos, eu tive casos em que me inspiraram também a estar participando. Eu sempre lembro, quando eu estou vendo lá os projetos acontecendo, a professora Erlise, hoje em dia não está mais na escola, assim, mas foi muito importante, a professora Adriana também, que ajuda a escola de uma forma, assim, absurda, porque o trabalho que ela faz lá é incrível. A Adriana que, né, fomenta a infantaria junto com a equipe que a Carla está dizendo ali, porque sem esse tipo de trabalho conjunto, só o que acontece na sala de aula, infelizmente, não é suficiente. Então, assim, acho que dessa forma as coisas podem ocorrer da melhor maneira, com conversa, com diálogo, proposições e, claro, atividade, né, de todos os lados, que é incansável. E eu quero entrar nessa área aí, porque, assim, cara, é muito chato o tal de estudar. Você vai achar gente que gosta eu gosto de estudar, adoro ir para uma escola, ficar lá 6 horas, 5 horas todo dia. Cara, humanamente impossível você falar que adora isso, até porque é passageiro, né? Meus filhos me puxaram, também não gostam. Eu falei, gente, isso é passageiro. Eu não entendi quando era mais novo, poderia ter estudado mais, mas isso é passageiro. Perde esse tempo agora, que é chato e tal. E como transformar esse tempo chato num tempo melhor? Nós temos tudo hoje, vamos chegar lá, mas deixa eu só mais um comentário aqui no Face, aqui, rapidinho. Eu li o da Adriana Crespo, não foi? Isso. A Maíra Cruz. Maíra. Maíra está aqui. Uma querida ex-aluna, parceira. Professora Carla, executa um excelente trabalho, sempre contribuindo muito para os projetos de ciência e tecnologia no município. Pode comentar, Carla. A Maíra, ela integra a equipe também de um outro projeto que a gente tem, Cláudio, né? Que é o Viajando na Ciência. A gente tem um laboratório móvel também aqui no município que percorre, né, as universidades, escolas e também espaços públicos, eventos. A gente leva, né, tem o objetivo de divulgação científica, difusão e popularização, né, da ciência, indo da escola desde
a escola menorzinha até as escolas maiores, com envolvimento. A gente fica o dia inteiro na escola, atende a todas as modalidades, também atendendo a educação de jovens e adultos. E aqui eu abro também, que a gente tem, esqueci de falar, que a gente tem projetos que envolvem alunos da EJA. A gente fala só dos pequenos, né? Aqui são os pequenos, então a gente tem projetos que envolvem, né, os alunos, os adultos. Então a gente está crescendo também nesse programa. Antigamente a gente não tinha, esse ano então a gente já tem um número expressivo de projetos com os alunos da EJA, inclusive com a pegada de empreendedorismo, que eu acho muito bacana, né? Então tem tanque de criação de tilápia, confecção, no Mais Ciência na escola. Com o pessoal do EJA. Olha que legal. Com a educação, né, de jovens e adultos. Muito né? bom. Então hein? a gente atende, né? Esse projeto do tilápia, por exemplo. Da Escola Francisco de Assis. É um projeto até de continuidade, de criação de tilápia para revender. Então ele já Mas esse está ativo, esse projeto? Está ativo, tá. Ano passado, e esse ano ele já veio com um novo aprimoramento. Olha aí, um aprimoramento. Isso. Caraca, muito bom, né? Tem muito projeto bacana, muito projeto bacana. É bom, tem que divulgar isso, tem que mostrar isso aí para a população, né? Para os próprios alunos também, né? É tão bom. Eu tenho uma vizinha também que aprendeu a ler agora e escrever no EJA. Rapaz, mas é uma satisfação tão enorme, que a gente não dá valor, que aprendeu no tempo normal e aquilo virou, né, normal. Mas para quem não sabe, aprende depois, olha, minha nossa. E ainda tem a oportunidade, básico, né? De participar de um projeto de pesquisa, e né? Aí vai então, olha que bacana. Ó, você sai do 0 para 100. Tem mais comentários aqui, gente. Calma aí, deixa eu aproveitar, senão eu não leio. Depois fica o pessoal me cobrando, ó. A Natália Sobrinho. Henrique da Hora acordou cedo hoje. Henrique da Hora tá blogueirinho agora, tá gravando videozinho com meme e tal, tá todo... Grande parceiro. Parceirão, grande né? Parceiro. Parceirão, Ó, o professor Luiz Carlos, vamos lá. Primeiro, nas minhas aulas, os alunos usam celular para pesquisar quando a internet permite. E tá aqui, ó, tá aceito desde já. Que bom, que bom. Que eu vou cobrar depois. E eu também. Henrique da Hora, sim. Henrique da Hora. Resultados serão percebidos na próxima eleição, mas na próxima geração, que é o que ele fala sobre os conhecimentos de agora. Não tem a dúvida, né? Aliás, um dos grandes problemas que a gente... É um processo. Um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente não sabe votar. Cláudio, mas você vota bem? Não, eu erro também. Mas assim... votar em Collor de Mello de novo, depois de tudo que ele fez com o Brasil, aí só pode ser brincadeira, né? Só pode ser piada. Enfim. Bom, Natália Sobrinho, também é da equipe lá, fala muito necessário. Agora não sei, foi há 4 minutos. Fala muito necessário. Nós, professores, precisamos colocar a nossa energia em possibilitar o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Parabéns ao professor Igor, que não mede esforços para oferecer um ensino inovador aos seus alunos. Comenta aí, professor. Assim, é interessante que quando a gente observa como o trabalho ele vai ganhando novos rumos, é natural, não só uma surpresa, mas cada vez mais a vontade de que isso alcance mais e mais estudantes, né? Ano passado a gente começou com 3 bolsistas, assim, 3 voluntários. Agora tem quase que uma turma inteira que faz parte do laboratório de história. E isso não veio só da minha parte do convite, porque o convite ele aconteceu num primeiro momento, é mais do interesse dele de querer participar, né? Então, assim, fico muito feliz de ter esse tipo de observação, porque é de fato o que a gente quer que aconteça, não só o reconhecimento do trabalho que tem acontecido, mas que cada vez a sala de aula da escola pública possa mudar, né, e transformar a vida dos estudantes, porque querendo ou não, a gente tem que entender que a educação ela continua sendo um canal, né, de transformação lá no seu início, e a gente tem que acreditar nisso. Não tenha dúvida. Para fechar aqui, Natália Sobrinho, o projeto Mais Ciência na Escola é um marco na educação do nosso município. Carla é inspiradora. Ela também já participou. A Natália agora é a coordenadora, né, do projeto da computação, que o Igor também é professor. Então, a Natália é gigante também, inspiradora, né, na escola,
alcançou prêmios. Ela é maravilhosa, uma grande parceira. Como que acabou que a gente não falou só para, né, não falamos do projeto computacional. Como é que é esse projeto computacional? Tem alguma coisa a ver com a ciência ou é só parte tecnológica? Não, na verdade ele se integra a quaisquer disciplinas, né? A título de exemplo, eu posso pensar, por exemplo, teve uma aula que a gente estava tratando de Idade Média, né, do espalhamento dos moinhos de vento, como uma grande tecnologia da época. Né? Então a gente tem um kit de robótica na escola, aí a Natália, inclusive, que comentou agora, ela está ciente disso, ela é infantaria nesse tipo de trabalho, e esse kit de robótica da Brinkmobile é tão interessante que quando você vê, você se assusta. É super rebuscado, são pecinhas pequenas, e quando você dá aquilo ali ao estudante e ele começa a mexer, ele te mostra que muitas das vezes ele está mais capacitado até do que nós para criar e interagir com aquilo. E aí nós montamos com um kit de robótica um moinho de vento medieval. Então assim, você pensa assim, olha, como assim? A história é algo que parece ser do passado, e eu sempre reforço com os estudantes que é muito mais sobre o tempo presente. A gente vai ao passado para compreender o tempo de hoje, né? Então, assim, o passado... Você acha que os... Perdão, desculpa te tudo bem. Eu não gosto de fazer isso não, mas às vezes eu perco a linha. Vontade. Não, perdão. Você acha que se a gente tivesse uma referência sobre pandemia, a gente sofreria tanto quanto sofreu e perderia tanta gente quanto perdeu nessa última pandemia que a gente viveu? Então, essa é aquilo que você falou. É história para nós hoje. Perdemos muita, nossa, quantidade absurda de vidas, mas para frente vai ser seguramente uma referência. E ainda que tenhamos exemplos, né, a gripe espanhola, entre outras assim, pandemias que ocorreram, a peste bubônica na Idade Média, é até legal, a gente imprimiu uma máscara da peste bubônica em impressão 3D. Eu lembro disso. E muito legal a gente ter levado, e aí a gente dá aula, interage, que bota a máscara, ele já é uma outra atenção, né? E a gente, mesmo tendo as referências na história de tipos de pandemia que ocorreram, a gente volta cada vez mais a estudar isso, reconhecer novos sintomas daquele problema para observar no hoje o que nós podemos modificar. E, querendo ou não, a humanidade ela recorre em erros, ela recorre em acertos, e a história ela está aí não só para nos ensinar a interagir com o presente, mas nos orientar de como pode ser os novos passos que nós vamos tomar. Né? Acertando ou errando, né? Porque, querendo ou não, muitas das vezes a gente não aprende com a nossa história, e por isso a tentativa dela estar em sala de aula, né? O reforço que eu faço no sentido da disciplina ser exigência, né? Necessária, né? Porque se nós continuamos repetindo certos erros, é porque ela cada vez se faz não inútil, mas muito necessária. E aí, Cláudio, só complementando o Igor, né? Na nossa rede, ele é professor de história e é professor do projeto, né? Ele já falou, mas eu acho que é importante, vale ressaltar. Projeto da computação. Então, é um componente, é uma disciplina. Projeto da computação, projeto integrador e projeto de vida. E quais são os professores que dão essa disciplina, que já estão integrados no nosso currículo, né, municipal? São professores que têm o perfil, por exemplo, professor Igor, ele é de história, ele dá, na escola dele, ele que dá o projeto de computação. Na escola do professor, por exemplo, Luiz Carlos, pode ser um professor de matemática. Na escola lá de Santa Maria, do Farol, pode ser um professor de geografia, de ciências da natureza. Então, são professores de área, né, que podem executar essas 3 disciplinas. Projeto integrador da computação e de vida. Quais esses outros 2 projetos, como que eles funcionam? Porque se deixar, nós vamos ficar aqui até meio-dia. Essa é uma outra pauta, e cada projeto tem um coordenador. Tem né? outra pegada. Mas que o município saiu mais uma vez à frente, né? Integrando esses 3 projetos, né? Na educação, no ensino fundamental. Então, eles têm realmente essa pegada da tecnologia, da interdisciplinaridade, porque eles permeiam, né, todo o currículo escolar e projeto de vida. A questão realmente de preparar esse aluno. O programa Mais Ciência na Escola, vou dar um exemplo que a gente vivencia. Eu tenho muito aluno, Cláudio, que não tem RG. Ele tem CPF, mas não tem RG. Não lembra que a pesquisa que foi feita agora aí, os não identificados, então, lembra disso? E aí a gente força... Os invisíveis? Os invisíveis. Tema a do gente... Enem, lembra disso? Tema de redação então,
E aí a gente força, aí a disciplina Projeto de Vida, ela vem também para ajudar nesse sentido, né, de cidadania, a parte social. Então, nosso aluno, a gente força, não tem que ter um documento de identificação. Não é só, né, o CPF. Não, tem é isso aí, é o caso dos invisíveis. Bom, gente, são 8h45, a gente precisa caminhar para o encerramento do programa e eu quero ouvir de vocês. E aí eu até colocava ontem lá no tema, a Camila U falou assim, Cláudio, isso aí não tem muito a ver com o tema deles não. Eu falei, pode até nem ter, mas que tem, mas eu até não gostaria de trocar, porque assim, a questão dessa proibição da lei. A coordenadora do projeto computacional. Do projeto do gravação de vídeo. Ana Karina. Tecnologias digitais. Teve aqui a Ana Karina. A Ana Karina também é outra campeã também, né? Nossa, a secretaria tá bem servida. Aí, eu falei assim, gente, como é que vocês são de tecnologia e não pode usar tecnologia? Ela falou, Cláudio, isso não vai dar certo. Eu falei, tem que ter muita prática, muita vivência disso para criar uma lei dessa. Você sabe como é que as leis são criadas? Muitas das vezes por interesse ou não de certos segmentos, ou isso, ou aquilo, mas foi criada uma lei no Brasil que proíbe o uso de celulares durante o salário. Assim, a grosso modo, maravilhoso. Mas como que você proíbe o uso do celular diante de um mundo 100% tecnológico? Altamente tecnológico. Você não faz nada hoje mais sem tecnologia. E um dos grandes problemas do conhecimento tecnológico, por exemplo, você falava dessa geração mais antiga, que não é a nossa, então assim, cara, você já viu o caso do INSS? Todo mundo está sabendo. Grana violenta aí, roubada dos aposentados. Você fala, por que essa grana foi roubada dos aposentados? Porque os aposentados não têm acesso à tecnologia. Ou não têm interesse em conhecer, ou se sente infinitamente incapacitado para conhecer a tecnologia. E aí chega no banco, saca o seu dinheiro, vai depender se vai emitir um extrato impresso ou não, quase nunca emite, pega o dinheiro e vai resolver seus problemas, que é o que ele sabe fazer. E aí vem o quê? Aquele monte de desconto irregular, e ele não percebeu e ficou por isso mesmo. Só que teve uma parcela, e aí eu olhei pelo lado tecnológico. São não sei quantos mil aposentados, que foram mais de 6 mil contas dessas fraudadas, roubadas. Bem mais, estava em 6 mil, mas aí teve uma parcela lá de quase que 1.000 antes que conseguiu sair do golpe. Por quê? Porque tinha acesso tecnológico. Ou seja, a gente precisa ter conhecimento tecnológico. Você falou pro EJA, eu fiquei feliz. E aí, mas aí vem essas coisas de lei para cá, lei para lá, e aí eu quero perguntar a vocês e entender como conciliar, como equacionar uma forma de usar as telas sem que seja infringindo aí a lei, ou se de fato essa lei realmente vai ser uma daquelas que não vai pegar, Carla. Então, Cláudio, essa lei, né, existe, né, mas ela tem a abertura para utilização para fins pedagógicos. Então, ela está proibida. A gente sabe, né, que estudos já mostram, né, como que o uso do celular pode impactar na vida dos nossos alunos, na concentração, ansiedade, na convivência. Então, você proibindo, você resgata, tem esse resgate, né, da cidadania, né, vamos, entre aspas, desse aluno na escola, mas, por outro lado, ele não está proibido para fins pedagógicos, né? O professor Igor é um exemplo aqui concreto, que ele utiliza e deve ser utilizado na escola, sob orientação e modulação do professor. Então, a gente jamais quer, assim, não obrigar o uso, né, do celular, tablet, computador. Pelo contrário, a gente quer estimular, mas a gente quer que os nossos alunos tenham um uso
consciente, um uso para o aprendizado daquele, para o conhecimento. Então, a gente tem que saber dosar a lei. Eu concordo, a gente tem até, foi lançado na nossa rede, né, na nossa secretaria, um podcastzinho para vida além da tela. Sim. Existe vida além da tela? Foi o que o professor Igor fala, a gente parece que a tecnologia, o celular é parte do nosso corpo. Então, ele é externo. Então, existe vida além da tela. E que a gente possa, né, conscientizar os nossos alunos para o uso, né, correto e minimizar aí esses impactos. E eu tenho certeza que a gente já vai alcançar resultados expressivos aí de envolvimento de aluno, de engajamento com os colegas, de socialização no ambiente escolar, né, de mais atenção, menos ansiedade, porque a gente já fez, eu tenho uma conhecida que fez esse teste com uma filha, deixou a filha o dia inteiro sem celular, só para ver o impacto da tela. Ficou mais calma, mais atenciosa, prestando atenção. Então, nossos alunos, essa geração, é como se eles fossem máquinas, né? E ficam no automático. Então, que a gente possa, né, dosar, proibir, mas utilizar da forma correta, né? Acho um desafio, sabe? Inclusive, gigante. a gente tem vários projetos aqui. O Igor, a gente tem um projeto que é um microscópio alternativo, usando celular, com capinha de CD, que é sustentável, tira a capa. Quem tem CD hoje? DVD, quase ninguém. Então, a capa com parafuso, você usa lente de leitor de DVD, mouse, você faz um aparelho, você observa célula de cebola, mucosa bucal. Sério? Mosquito. Tem um projeto no Mais Ciência da Escola, que é um microscópio alternativo. Legal. E como que você vê? Você coloca o celular, dá uso no celular, aí você não vai usar o celular. Você tem que usar de forma, né, trazer essa tecnologia a seu favor. Por isso que a ideia é essa, trazer para vocês que estão lá na prática, na ponta, discutir essa lei, assim. Claro que a gente não vai discutir, a gente vai só opinar aqui, né? Hoje não dá tempo. Mas é isso, eu acho uma lei complicada. Eu acho delicada, assim, a Carla realmente tocou num ponto que é sensível, no sentido de que, por exemplo, hoje em dia você coloca os estudantes para escrever no caderno, né? Usa o quadro, pode usar, claro, outros recursos. Mas uma vertente muito boa dessa temática é o letramento digital, né? Nada te impede de que os telefones sejam usados, você abre lá um Google Docs, compartilhado com você, professor, e eles, em vez de escreverem no caderno, eles ficham no celular, né? Ou seja, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um trabalho conjunto, né? Como coloca qualquer diretriz de lei educacional, que é um trabalho que tem que ser feito em casa também, no sentido de que, da onde vem esse celular que o estudante tem? Tá. Como ele utiliza dentro de sala de aula? Aí a questão que os professores muitos vão colocar, obviamente, e é uma questão boa, é assim, tá, professor, mas como que eu vou controlar todos os telefones ao mesmo tempo na sala de aula? Sim, de fato, é um problema. Então, eu acho que o que antecede o uso é a sua relação com os estudantes. Né? Perfeito. Quando você transforma essa relação, tá, tudo bem, pessoal, vamos lá, nós vamos utilizar o Chromebook na sala de aula, como muitos Chromebooks agora no município para serem utilizados. Lá a gente utiliza para letramento digital. Né? Os alunos fazem um fichamento da aula escrevendo no Google Docs, que é compartilhado comigo. Então eu acesso quem fez e quem não fez depois, por exemplo. Né? Só que para até chegar nesse ponto, você tem que ter uma relação estabelecida com eles, no sentido de, poxa, professor, eu quero usar o Chromebook. Poxa, professor, eu quero usar o tablet. Então, assim, o querendo ou não, é um trabalho anterior que acontece em sala de aula do professor com os alunos, para que, possa haver um controle, né? Possa haver um controle do que vai ocorrer na sua aula, no seu planejamento de aula, e aí a tecnologia se torne uma ferramenta e não um obstáculo. Né? Então, a relação do professor-aluno antecede o uso da tecnologia. Né? E ela é inevitável. Se você achar que você vai formar um estudante para o mundo da cidadania e do trabalho hoje em dia, sem que ele seja letrado digitalmente,
ele vai usar o caderno. Em que trabalho nós usamos o caderno? Claro que nós usamos anotações. Tudo bem, como a Carla está até utilizando ali. Eu também uso muito. O meu caderno, todo mundo, meu caderno é famoso. As meninas devem estar rindo, porque é tudo no meu caderninho. Eu tenho caderno de todos os anos, é a minha orientação. É necessário. E é como fazer isso ser uma forma híbrida, né? Eles podem usar o caderno numa aula, como eu faço lá. Uma semana é a aula com o caderno para o fichamento, na outra semana é o letramento no Chromebook. A gente reserva a sala, reserva o Chromebook e utiliza. Ou seja, os alunos na aula que eles ficham no caderno, eles já sabem, poxa, professor, a gente vai copiar no caderno, né? Beleza, mas semana que vem nós vamos usar o Chromebook. Então já é um elemento de barganha que faz ser atrativo, né? Eles estarem participando. É o tal de ser menos chato. O tempo que você está dentro de uma sala de aula ser mais convidativo, mais atrativo, né? Claro. E por que se afastar da tecnologia? Enfim... é debate assim, pra gente ficar uma semana, né? E eu, assim como muitos professores, muitos profissionais da tecnologia, não concordam com absolutamente. Agora, é claro que é também, por outro lado, um controle dentro do recinto escolar. Aí sim, né? Acho legal, tudo bem. Cara, como é que eu vou para a escola, meu pai e minha mãe me levam? Como é que eu vou avisar meu pai e minha mãe que já saí mais cedo hoje? Eu faço o quê? Então, assim, tem uns limites aí que precisam ser traçados para poder não infringir nenhuma lei. Por quê? E eu falo isso assim, porque vai ter pai que daqui a pouco vai estar denunciando. A escola lá liberou o uso do celular. Cara, tá cheio de gente, de coisa. Hoje, então, é isso. Cada um tem sua opinião e o que vale é a minha opinião. Cada um tem a sua notícia. O que vale é a minha notícia. Enfim, gente, que pena que o programa acabou. Eu ainda cortei o intervalo aqui para a gente falar mais, né? Mas uma pena mesmo, porque né, é sempre um prazer aqui. Eu falo que o Cláudio não é uma entrevista, né? Que é um bate-papo, a gente se sente tão à vontade. Obrigado. Parece que a gente está numa sala batendo ou papo. Num bar, né? Porque aí você falou um negócio agradável. Cláudio, que é tão leve, é tão bacana. Obrigado. Te parabenizo aí mais uma vez pelo programa, sou fã do seu programa. Obrigado. Você é uma criatura especial, doce. O Fábio também, seu marido, também sou muito fã dele. Ele chegou aqui, rapaz, eu tinha uma vontade de conhecer. Barato, cara. Eu já conhecia, a gente já era fã antes de conhecer. Você me conhecer, professor? Pô, para mim é uma alegria. E assim, essa coisa de conversar com gente inteligente é fácil. O único papel meu aqui é o que? Não atrapalhar. E aí surge um problema, que é o que eu faço de melhor é atrapalhar o negócio todo. Aí pronto. Carla, obrigado então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. O próximo encontro nosso agora vai ser em outubro, né? Se Deus permitir. Aqui, se Deus quiser. Para comemorar e anunciar aqui a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que vai acontecer aí já tem data definida? Já tem a data, vai ser de 20 a 27, a Semana Nacional, mas a nossa semana, ela sempre sempre de quarta a sexta. Mas esse ano, como a gente tem 107, só do Mais Ciência na Escola, 107 projetos, a gente deve iniciar na terça-feira. Então, se eu não me engano, é de 21 a 25. Dá uma olhadinha aí, Cláudio, deixa eu ver aí, é de outubro. Outubro, né? Isso. De 21 é uma terça. Isso, de 21 a 24, não é vai isso? até uma sexta, 24 é uma sexta. 24, exatamente. Provavelmente vai ser dia 21, que sempre era de quarta a sexta, 22, 23 e 24. Mas esse ano a gente vai ter que aumentar aí um dia. Legal. Porque são muitos projetos e a semana ela já atingiu. Porque não são só as escolas, não acontece só a feira na semana. Então a gente envolve as universidades, as instituições de ensino superior, empresas, órgãos municipais. Então são mais de 90 parceiros envolvidos, né? Com o mesmo objetivo de popularizar e difundir, né, ciência e tecnologia. Legal. Obrigado então, Carla, mais uma vez. Eu que agradeço. Professor, satisfação imensa conhecê-lo, como eu disse lá no começo, filho de Dona Luciana. Agora que você possa estar mais vezes aqui também com a gente, vou pegar seu contato, se possível, para passar lá para nossa Glória. Rapaz, eu não sei se ela já ganhou neném, acho que é Laurinha, filhinha dela.
tá para ganhar, não tá, eu estava acompanhando lá nas redes, lá, a diretora lá do nosso arquivo, a Rafaela Machado, para ela fazer quem sabe aí, um contato com você, interessado em fazer um conteúdo lá para as redes dela sobre essa pegada aí da tecnologia, da ciência também na história. Obrigado, prazer de conhecer, dê um abraço lá na sua mãe. Muito obrigado, Cláudia. Eu fico feliz, até agradeço aqui, eu vou aproveitar o ensejo para agradecer a direção da escola, que sempre apoia bastante o que está acontecendo, né? Me liberou para estar aqui. Hoje lá tá o pessoal do Sétimo Mundo, já avisei eles que eu não estaria lá hoje, mas estaria trazendo o que a gente tem feito para cá, para falar. Agradecer meu pai, que sempre foi lá desde o começo um incentivo muito grande no campo da educação para mim. Ele para mim é um mestre no sentido da vida mesmo. Meu irmão, minha família, porque sempre me apoiaram muito a acabar me construindo como eu venho me construindo e quem eu sou. Agradecer a vocês pelo convite, é muito bom a equipe aí, porque sem esse tipo de trabalho a gente não consegue fazer a popularização do que está acontecendo, né? E que é essencial. Muito obrigado. A gente que agradece. Depois lá nas redes sociais vocês podem montar, remontar, fazer os cortes, fique à vontade, está disponível lá. E o professor Luiz Carlos, se empolgou, hein? Se empolgou? Estou falando que você é inspiração, Cláudio, aí, Carla, amanhã estaremos juntos. Isso, estaremos juntos no encontro amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Professores de ciências. E também o Alcenir Bueno. Outro professor também. Professor de ciências da nossa rede também. Acho que o Alcenir era professor ali também do JBM. Ele agora é do Antônio Sarlo. Do Antônio Sarlo. Acho que ele chegou a ser do João Barcelos também. Barcelos, não foi? Da Acho que ele deu aula para os moleques que estudaram lá, os meninos. Direção do Antônio Sarlo. Isso. E legal. É nosso professor de ciências lá no Maria Antônia, lá no Quilombo, Dores de Macabu. Dores. Bom, muito bom. Gente, 9h01, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Amanhã estaremos de volta às 7h da manhã. Amanhã tem um outro professor que a gente vai conversar também. E assim, muito legal, que da UF Campos. Vou anunciar aqui, ele está fazendo, vai acontecer agora, tem até uma chamadinha rolando aqui, professor Edmilson, outra figura também, e ele vai estar, conhece ele, professor Edmilson? Conheço, professor Edmilson, tem projeto aprovado no Mais Ciência, no nosso programa, Mais Ciência, isso. Legal, vou falar com ele amanhã. Ele é um entusiasta, excelente profissional, grande parceiro também. Ele é doutor, inclusive. Isso. Cara fera, Edmilson. E o Edmilson dele tem D mesmo, com DI. Não é mudo Edmilson, como é a maioria, é Edmilson mesmo. É raiz o bicho. Antônio Mota, coordenador geral do primeiro encontro regional antirracista de geografia e educação. Muito bom. Esse evento vai acontecer agora, no final de maio. Está anunciando aqui, cara, uma parceria que a gente fez, professor, sensacional. E também ele vai falar aqui sobre esse evento, e agora vamos falar sobre o Mais Ciência também, o projeto dele. Gente, sempre bom conversar com vocês. Obrigado. Dá um abraço lá no nosso glorioso professor Olivares. Está precisando vir aqui bater um papo com a gente lá. Precisa. Ele gosta bastante. Ele gosta também. Bom, 9h03, fechamos o Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta às 7h no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue na Folha, continue aqui em 98,3.